Preciso te contar sobre uma saída importante no Palmeiras. Fala dos números finais arrecadados pelo Palmeiras com o recorde na temporada passada. Tudo sobre a final entre Palmeiras e Novo Horizontino. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal. Eu sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora trazer novidades sobre a decisão entre Palmeiras e Novo Horizontino. Os times se enfrentam às 8 da noite dessa quarta-feira na Arena Barueri. Quero registrar que o Novo Horizontino promete pagar um bicho de R$2 milhões a seus atletas em caso de título. Só para lembrar que a Federação Paulista banca 5 milhões ao campeão, R$1,5 milhão para o vice. Novo Horizontino quer destinar quase 40% da sua receita em caso de título para pagamento para os jogadores. Outra coisa importante. Existe a chance de o Rômulo, jogador do Palmeiras, enfrentar o Verdão pelo Novo Horizontino. Ele está emprestado e a multa é de R$1 milhão. Novo Horizontino decidiu que vai preservar o Rômulo para a partida de volta. Se o time de Novo Horizonte conseguir um bom resultado hoje, empatando, vencendo ou até perdendo por pouco, vai haver esse esforço para o pagamento da multa de R$1 milhão no jogo da volta. O ideal seria que se pagassem os R$2 milhões nos dois jogos. Não foi o caso. A capacidade financeira do Novo Horizontino não permitiu. E a saideira envolvendo Palmeiras e Novo Horizontino é para contar que o jogo da volta, marcado para domingo, valendo a taça, poderia ter deixado a cidade de Novo Horizonte. Foram vários os empresários que procuraram a diretoria do Novo Horizontino, oferecendo bastante dinheiro para que a partida acontecesse num estádio maior, por opção do Novo Horizontino, que é dirigido pela família Biasi. O jogo está confirmado para Novo Horizonte. Agora de falar sobre números bem positivos do Palmeiras da temporada passada, agora oficiais. O Palmeiras fechou 2025 com uma arrecadação recorde de R$1,783 milhões, superávit de 292 milhões, tanto a receita quanto o superávit são recordes na história alviverde. Só a título de comparação, em 2024, que era o ano dos recordes, a receita havia sido de R$1,274 milhões, a gente está falando de uma diferença de R$500 milhões, enquanto o superávit havia sido de quase R$200 milhões. Palmeiras praticamente dobrou sua receita em 3 anos, que mostra a escalada de crescimento alviverde. Tudo isso, apesar de ter terminado 2025 sem qualquer título, 2024 apenas com um Campeonato Paulista. Fico imaginando o que seria dos números do Palmeiras, por exemplo, com o título de Campeonato Brasileiro e de Libertadores da América. Só para completar, registrar que Leila Pereira ironizou a decisão do Flamengo em demitir Felipe Luiz. Através das redes sociais, ela postou uma foto dela na academia de futebol, escrevendo o seguinte, abre aspas, em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. Agora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. O Palmeiras tinha direito a R$25 milhões fixos por ano, além de R$5 milhões em bônus. Pacote de R$25 milhões fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, R$25 milhões fixos, mais R$5 milhões em bônus. Tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção alviverde em trazer esses R$25 milhões o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras. Jogar em Barueri, tenho contado para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26, as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025, no Allianz Parque, em 2026, na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, do Allianz Parque de 2025, foi de R$3.700.000. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo, em 2026, na Arena Barueri, foi de apenas R$160 mil. É que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano.
A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. E no dia em que disputa a final do Paulistão, o Palmeiras foi avisado de que vai perder Lucas Andrade, técnico do Sub-20 e um dos mais promissores treinadores da academia de futebol. Ele chegou há bastante tempo e já passou por todas as categorias de base do Palmeiras nos últimos anos. O Lucas Andrade acaba de ser convidado para assumir a seleção brasileira Sub-20. Vai ser responsabilidade dele também preparar a seleção que disputará a próxima Olimpíada. Despedida do Lucas Andrade do Verdão acontece assim que a participação alviverde na Libertadores Sub-20 terminar. O time está no Equador e estreia no próximo domingo. Lucas chegou ao Verdão em 2016 e agora sim eu consegui entender por que na virada do ano o Palmeiras entrou em contato com Alan Barcelos para tentar tirar o técnico do Sub-20 do São Paulo. Confesso que aquele movimento me soou estranho, até porque o Lucas Andrade é alguém muito forte, muito importante, reconhecido dentro do Palmeiras. Agora está muito claro que esse movimento antecipado da contratação do Alan Barcelos visava a substituição do Lucas Andrade. É de se imaginar que as conversas para ele assumir a seleção brasileira Sub-20 já estavam avançadas no início da temporada. O Alan Barcelos decidiu ficar no São Paulo, teve seu contrato renovado e está sendo preparado para no futuro não tão distante assumir o time principal do Tricolor. Então é isso aí, pessoal, ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Palmeiras, você vai gostar bastante. No comentário fixado você encontra também o link da camisa do Palmeiras com desconto. Você vai adorar. Camisa linda, maravilhosa, mais bonita do Brasil. Tá bom? Obrigadão por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.